graça e paz. Vamos escutar aqui um ensinamento de um teólogo chamado Osiel. A nação de Israel vai nascer com Jacó. As 12 tribos de Israel se formam com quem? Com Jacó. Depois é que Deus vai colocá-los dentro da ali. Pronto, 500 anos depois, não é isso? É que vem a lei, é que vem tudo. Então preste atenção uma coisa. Você tem que analisar que o dízimo que Abraão vai dar, o dízimo que Jacó vai dar, não é do tempo da lei. É um dízimo natural. Por que Abraão deu dízimo para Melquisedeque? Alguém vai dizer assim, o dízimo de Abraão para Melquisedeque era um imposto. Não, senhores, porque ainda não tinha estado estabelecido. Eram pequenas cidades. No demais, o texto mostra a espiritualidade. O próprio Melquisedeque diz, o teu Deus, o nosso Deus, ele deu vitória. É assim? Ele foi quem te deu a vitória. Ora, o dízimo que Abraão dá para Melquisedeque era um dízimo religioso. Você precisa entender isso. Então, amados, vocês viram que esse teólogo fez um esforço para dizer que o dízimo realmente ele é válido. Então, vamos lá. Hebreus 7, do versículo 1 ao 10. O sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, então está dizendo que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ainda não tinha surgido Moisés, então era lá no início lá. Encontrou-se com Abraão, que este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão não deu do seu dinheiro. Ele deu o dízimo dos despojos de guerra. Tá? Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém. Quer dizer rei da paz. Então, Melquisedeque era como aquele que havia de vir. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos, não do seu dinheiro. A lei requer 2 sacerdotes. Agora está falando da lei. Não existia lei antes. A lei requer 2 sacerdotes, porque o livro de Hebreus está falando de toda a história. Então ele vai lá na lei e fala o que a lei requer? Dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo. Isto é, dos seus irmãos. Melquisedeque recebeu o dízimo dos seus irmãos? Não. Dos despojos dos povos pagãos. Tá? Para começar. Abraão deu só os despojos daquele povo pagão para o Melquisedeque. E aqui está ratificando que a lei requer 2 sacerdotes dentre os descendentes de Levi. Melquisedeque não era descendente de Levi. Tá? Que receba o dízimo do povo. Isto é, dos seus irmãos, embora este seja o descendente de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, Melquisedeque, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha promessa. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso, na lei, quem recebe o dízimo são sacerdotes, levitas, né? Porque eles trabalhavam no templo. Eles eram israelita, levita. Tá? No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, que somente Levi recebe os dízimos, a tribo de Levi recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Meus amados, olha só, se vocês não tiverem um pouquinho de discernimento, vocês vão entender. Faculdade de teologia é igual a uma faculdade de psicologia, é igual a uma faculdade de direito, é igual a uma faculdade de educação física. Todo mundo que presta uma faculdade
Faculdade é igual a conhecimento, conhecimento é igual a diploma, diploma é igual a emprego, emprego é igual a salário. Tá bom? Vocês têm que entender isso. Se vocês forem perguntar para qualquer teólogo, pastor, que vive através do din-din do povo, eles vão dizer que eles vão arrumar argumento para dizer que o dízimo é válido. Olha como Hebreus está falando. O resumo de toda a Bíblia. Que Melquisedeque recebeu os despojos, o dízimo, de Abraão. E não existia lei ainda. Depois veio surgir a lei. E a lei era quem recebia dízimos e ofertas? Somente os descendentes de Levi, que eram os sacerdotes e os levitas, que eles não podiam ter herança da terra. Então, aqueles povos de Deus que tinham herança da terra, tudo que eles produziam, eles davam do dízimo, o melhor do dízimo para o povo de Levi, que eram os sacerdotes e levitas, para que ele pudesse se sustentar sua família, porque eles trabalhavam somente no templo do Senhor. Não existe mais templo do Senhor. Não existe mais sacerdotes e levitas, meus amados. E se vocês retrocederem do Hebreus 7 para o Hebreus 6, diz assim, Hebreus 6, capítulo 4, ao Hebreus 6, versículo 4 ao versículo 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Agora vocês não têm Espírito Santo, vocês são o templo do Senhor. Não tem um templo físico, tá? Então não existe mais dízimo. Experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. Vivemos na atual dispensação que é graça. Não existe mais templo, não existe mais dízimos. Nós somos o templo do Senhor. Tá? Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós somos o santuário dele. Por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, existem doutrinas. Não são através das obras que a gente vai ser salvo. Não, aqueles que são salvos fazem obras de Cristo. E ali tem várias coisas de aqueles que são de Cristo. Ah, mas existem pessoas que são salvas e ainda continuam a prática do pecado. Sim, existe um tempo determinado para todos. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, pare com essa ignorância de querer escutar teólogos falar, pastores falar de dízimo. Eles vão falar porque eles precisam disso. É simples assim. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.